Personagens da Boa Nova é o título do livro que homenageia as principais personagens do cristianismo nascente. Maria Helena Marcon, sua autora, está conosco e vai nos falar sobre estes personagens. No Momento Espírita, veremos a mensagem Luz do Mundo. Olá! Vocês já ouviram falar ou sabem quem são o apóstolo descrente, o quarto biógrafo de Jesus, o escravo fiel, Joana de Cusa, os mártires de Lyon? O livro Personagens da Boa Nova, que é uma obra ímpar, vai nos remeter aos mais sublimes sentimentos. Maria Helena Marcon, autora desta obra, vai conversar conosco após o Momento Espírita. Jesus, o mestre dos mestres, tinha sempre palavras de estímulo aos que o seguiam. Ninguém como ele utilizou de forma tão excelente as palavras de incentivo a quem pretendesse estar com ele. É assim que nos credencia a herdeiros do universo, pois que somos filhos do Pai que tudo criou. Bem como nos chama de filhos da luz, ramos da videira, aqueles que podem fazer tudo o que ele fez e muito mais. De forma miúde, ficamos nos questionando a respeito de algumas de suas afirmativas. Por nos considerarmos tão pequenos, tão distantes da grandeza de que se reveste o Mestre de Nazaré, indagamo-nos se ele estaria certo ao nos ofertar tais credenciais. Filhos da luz? Nós, que nos sentimos ainda tateando em sombras densas? Andar no mundo como filhos da luz? Enquanto temos luz? De que luz dispomos? De que intensidade é nossa luz? Então nos lembramos do valor de um fósforo em plena escuridão. Quando a escuridão se faz porque a energia elétrica sofre uma pane, como a luz débil de um fósforo faz a grande diferença. Disse alguém que nos podemos considerar como um fósforo aceso. Sim, a chama não ilumina grande distância, mas faz a diferença entre a escuridão total e uma pequena claridade. Claridade que nos retira, por breves segundos, embora, da insegurança total das trevas. Claridade que nos permite ver o outro, perceber que não estamos sós, que mais alguém compartilha conosco daquela situação e nos darmos as mãos. Claridade que nos permite ir buscar uma lanterna, uma vela, um lampião. Ou se nada disso tiver por perto, acender um outro fósforo, e mais outro. Quem sabe, fazer um clarão maior enquanto a energia elétrica não se restaura. Em se tratando da sociedade, podemos imaginar o mesmo valor dessa pequena luz. Se somos um fósforo de dignidade que se acende quando a corrupção anda à solta, fazemos a diferença. Porque a nossa chama mostra a outros o nosso valor e motiva a que os demais resolvam acender a sua própria chama. Se em meio à indiferença geral, somos o fósforo que aquece a alma e a vida de quem sofre. Se em meio à covardia moral mostramos a luz da correta conduta. Se, enfim, somos a pequenina chama da amizade, da justiça, da fé. Quanta luz espalharemos por onde passarmos? Tinha, portanto, toda a razão Jesus ao nos estimular a andar no mundo como filhos da luz. Andar enquanto tivermos luz. A luz ilumina onde se é presente e mostra cores onde somente havia trevas. Mostra pessoas onde somente havia solidão.
acena a esperança onde graça a infelicidade. Pensemos nisso e atendamos ao incentivo do Mestre de Nazaré. Não nos preocupemos com a chama pequena, oscilante ou de duração rápida. Mostremos nossa luz, mesmo que somente seja para acender outra luz. Será a nossa contribuição para um mundo de alegrias, risos e cores que todos desejamos para nós, para nossos filhos, para as gerações futuras. Luz do Mundo é o título da mensagem que vimos. Está no CD, volume 13, e no site momento.com.br. Estamos recebendo no programa Maria Helena Marcon, autora do livro Personagens da Boa Nova e coordenadora também do projeto Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná. Malena, permita-nos chamar assim, porque é assim que carinhosamente a chamamos. No livro Personagens da Boa Nova, você nos apresenta 43 personagens do cristianismo nascente. Como nasceu a ideia de escrever sobre esses personagens? Olha, nós diríamos que foi mediúnica, porque certo dia estávamos lendo os evangelhos e nos demos conta de que havia personagens muito riquíssimos ali e que os evangelhos tratam, às vezes, com um versículo ou dois. E tivemos a ideia, então, de realizar uma pesquisa. A pesquisa inicial, na verdade, que nos surgiu, era pesquisar a respeito das mulheres no evangelho. E foi aí que nós começamos. Maria de Betânia, Maria de Magdala, Verônica, ou como dizem alguns que ela teria outro nome, a mulher samaritana, Fotina. Fomos assim começando, mas na medida que nós fomos então fazendo a pesquisa, resolvemos escrever artigos e disponibilizamos no jornal Mundo Espírita. A presidência da época sugeriu que nós criássemos uma coluna, Personagens da Boa Nova. E aí a pesquisa adquiriu um corpo maior. E então nós saímos das mulheres para os homens também. E fomos então descobrindo esses ricos personagens. A pesquisa se iniciou em livros religiosos e em livros leigos, em livros históricos. E aí está agora a obra apresentada. No início do programa nos referimos a alguns personagens pouco conhecidos que aparecem no livro exatamente com essa finalidade a que você se referiu. Mas eu gostaria de falar sobre alguns que marcaram profundamente a propagação do cristianismo. Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, para mim, foi a maior expressão do movimento cristão, né? Graças a ele, nós conhecemos Jesus. Eu gostaria que você falasse sobre Paulo de Tarso. É um personagem realmente riquíssimo. Ele era judeu, seu nome era Saulo, e ele, desde a infância, foi criado sob o contato da doutrina de Israel, o judaísmo. E um pouco mais do que adolescente, ele foi descoberto, diríamos assim, foi notado o seu talento para a oratória e o seu conhecimento, a sua postura, o seu amor a Moisés. E então, o grande Gamaliel, que era um rabino em Jerusalém, pede autorização ao pai de Saulo para o levar a Jerusalém, a fim de instruí-lo, e o seu objetivo era torná-lo seu sucessor. E assim começa a carreira de Saulo de Tarso, até o momento em que ele tem o seu encontro com Jesus, se dá conta de que Jesus é maior do que Moisés, e todo o ardor com que ele defendia Moisés, agora ele defenderá a Boa Nova, defenderá Jesus, tornando-se, em certo momento, Paulo.
mudando, portanto, a grafia, inclusive, do seu nome. A presença da mulher no Evangelho de Jesus é marcante, não é? Eu gostaria que você se referisse àquelas que você, na sua pesquisa, identificou maior participação na vida de Jesus, maior importância. É bastante difícil de dizer isto, Ivone. Por quê? Porque os evangelistas são muito sintéticos em certos momentos. O próprio Lucas, por exemplo, diz que muitas mulheres seguiam Jesus. Porque Jesus foi a primeira voz feminista que se ergueu no mundo para defender a mulher. Que naquela época em Israel havia muito preconceito contra a mulher. E Jesus a dignifica, Jesus lhe dá dignidade. Jesus mostra que ela tem tanto valor quanto o homem. A consideração dele é bem diferente do comum dos judeus. Então as mulheres fazem como que uma coroa viva ao redor dele. Seguem-no, apaixonam-se pela sua mensagem, inebriam-se de amor. E Lucas relata que muitas mulheres seguiam Jesus. Cita algumas. Maria, conhecida como a de Magdala, Joana, esposa do intendente de Cusa, Salomé, que nós imaginamos seja a mãe dos Zebedeus, assim a identificamos, e muitas outras, que são muitas outras. Quando nós formos ler lá a pregação de Paulo, nós veremos que muitas mulheres nas cidades onde eles chegavam eram aquelas que abriam a sua casa, o seu lar, para que ali instituísse a primeira célula cristã. Lloyd, nós vemos Prisca, que ele conhecerá no deserto de Dan, são grandes personagens. Mas uma personagem que é muito marcante é Maria de Magdala. Porque Maria de Magdala era uma mulher equivocada, era uma mulher prostituída. Ela vendia prazeres a quem mais pagasse. Dizem os evangelhos que ela era obsediada por vários espíritos. E ela tinha sérios problemas. E ela procurava o amor sem nunca tê-lo encontrado. E quando ela ouve Jesus falar, ela o ouve a primeira vez e depois o busca à noite. Será o momento que ela adentra no banquete, rompe o cordão de segurança e beijará os pés de Jesus, os banhará com as suas lágrimas, secará com os seus cabelos. E ele então a ergue e diz que ela vai em paz e que os seus pecados estão perdoados. E ela, no dia seguinte, é outra mulher. Transforma-se exatamente da noite para o dia. Paulo de Tarso era alguém que seguia a lei. Ele deixa de ser o grande defensor de Moisés para ser o defensor de Jesus. Mas ele não precisou violentar-se, porque ele já era um homem temente a Deus, que seguia a lei, cumpria os mandamentos. Ela não. Era uma mulher que até a noite anterior vendia prazeres. E no dia seguinte, ela se transforma na mulher que ama Jesus e segue Jesus. E acabará a sua vida entre os leprosos. E se torna uma deles, né? Sim, ela desencarnará com a enfermidade. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho a falar desse assunto tão empolgante que é o cristianismo. Tenha os textos do Momento Espírita sempre com você. Você os encontra também em livros. Consulte a Livraria Espírita Virtual, livrariamundoespírita.com.br, e confira os seus vários volumes. Livraria Mundo Espírita, 41 3225 2739. Felicite seus amigos com cartões virtuais que você encontrará no site www.feparaná.com.br.
É simples e gratuito. Acesse, escolha e envie. Cartões virtuais www.feparaná.com.br. Hoje estamos falando sobre os personagens da Boa Nova. Maria Helena Marcon, que é autora deste livro, está conosco. Malena, Timóteo ingressou no movimento cristão a convite de Paulo. Certa vez ele viu Paulo sendo apedrejado, mas ele não pôde interferir. Mas ele socorreu-o posteriormente, desmaiado, onde o depositaram. Este fato nos emociona, porque Timóteo, mesmo estando há pouco tempo no trabalho, ele não desistiu deste trabalho diante do que ele presenciou com Paulo, continuando fiel à divulgação da Boa Nova. Você poderia nos falar mais um pouco desse personagem? Timóteo é um personagem bastante interessante. Ele era adolescente quando conheceu Jesus. Quando conheceu Paulo. Paulo vai à sua casa, é recebido. Timóteo morava com a avó e com a mãe. A casa, portanto, é aberta para que ali se crie uma célula cristã. E ele ouve Paulo falar a respeito de Jesus, encanta-se. No dia seguinte, Paulo estava na sua tenda, porque durante o dia ele trabalhava, como fazemos todos nós, para manter-se. E à noite ele fazia as pregações. Então ele vai à tenda onde Paulo está trabalhando, onde ele consertava barracas, fazia tapetes. E ali, enquanto Paulo trabalha, ele ouve-o falar novamente sobre Jesus. E Paulo também se encanta por ele, vai como que adotá-lo e o chamará de filho, filho do coração. E a ele dirigirá 2 epístolas. Timóteo, ainda jovem, ele torna-se, por insistência de Paulo, o líder desta igreja nascente, desta comunidade nascente. E Paulo, então, lhe endereçará posteriormente 2 epístolas, dizendo de como ele deveria se comportar, que ele deveria ser para todos o exemplo em tudo. Sê tu o exemplo. E amava muito a Timóteo. É um extraordinário personagem. E João Batista? Batista é uma personalidade estranha. Vamos lembrar que ele era primo de Jesus. Nasceu alguns meses antes dele, né? Porque quando Maria recebe a informação de que seria a mãe de Jesus, a mãe de João já estava no 6º mês de gravidez. Maria vai visitá-la e aguardará lá o nascimento do menino. E João é aquele que irá à frente, muito cônscio da sua tarefa, dizendo que ele vinha para aplanar as veredas do Senhor, que atrás dele viria alguém muito maior do que ele, de quem ele não era digno sequer de desamarrar as sandálias. E quando Jesus aparece no cenário e os apóstolos, os seguidores do Batista vão a ele e dizem que Jesus faz milagres, que Jesus agora prega ao povo e que o povo está lá ouvindo-o e não vem mais tanto para ouvir o Batista. E ele diz, é chegado o momento em que ele deve crescer e eu devo diminuir. Então era um servidor, cumpriu a sua tarefa e tinha consciência plena de que ele realizaria uma missão e deveria desaparecer do cenário porque estava feita a sua missão. Maria e José, pais de Jesus. Isabel e Zacarias, pais de João Batista. Nós podemos dizer que eram pais especiais para filhos especiais? Com certeza. E com essa certeza de que Deus nunca nos confia espíritos na qualidade de pais e de mães que nós não possamos educar, conduzir na vida. Esta é a grande verdade e a grande missão de todos nós.
Maria e José, estão ali convidados para serem os pais do grande Jesus. José é alguém a respeito do qual nos evangelhos encontramos muito pouco. Inclusive não sabemos exatamente quando ele morreu, quando ele desencarnou. Porque o vemos quando Jesus está em torno dos 12, 13 anos, presente em Jerusalém, quando ocorre aquele fenômeno de que Jesus fica lá no templo e os pais voltam para casa, dando-se conta depois de um dia de marcha que o menino não estava com eles. Porque a mãe pensou que estivesse com o pai e o pai pensou que estivesse com a mãe. E aí eles voltam procurando o filho. Depois disso, José não é mais citado. A sua morte não é descrita, então não se sabe exatamente quando ele morreu. O que se sabe é que quando Jesus começa a sua vida pública, José já não mais está presente. Quanto a Isabel e Zacarias, a partir do nascimento do Batista, não mais são citados nos evangelhos também. Então são personagens que fizemos várias pesquisas, levantamos informações preciosas que se encontram neste livro Personagens da Boa Nova, mas assim, ainda com limites, porque a partir do nascimento de João, parece que eles desaparecem da face da terra. E Jesus, como o Espiritismo coloca Jesus? Como o maior espírito que a terra já recebeu, tive a honra de receber. Jesus é nosso modelo e guia. E mais do que isto, inclusive, responde porque muitos o consideram Deus. Jesus presidiu a formação da Terra. As informações espirituais dizem que existe no mundo espiritual uma comunidade de espíritos puros da qual Jesus faz parte. E quando estava para se decidir a criação do planeta, do nosso planeta, foi convocada uma reunião no mundo espiritual desses espíritos puros, dessa comunidade. E a Jesus, portanto, foi confiada a formação do nosso planeta. O Espírito Emmanuel, de uma forma muito poética, através da preciosa mediunidade de Francisco Cândido Xavier, diz que Jesus tomou a bola de fogo e a modelou. E lhe deu condições para receber a todos nós que somos as ovelhas do seu rebanho. E Jesus é esse condutor das nossas almas, governador do nosso planeta. Ele é considerado o rei solar, portanto, o rei do nosso sistema solar. É um espírito tão grande que nós não temos ideia. Informações espirituais nos dizem que os espíritos na espiritualidade não pronunciam o nome de Jesus. Se referem a ele como um mestre, como o irmão maior. Jamais lhe pronunciam um nome, tal respeito que a ele tem. E às vezes nós falamos como se ele fosse o nosso irmão aqui do lado. É o nosso irmão maior, nosso modelo e guia. Nós nos emocionamos, né? Toda vez que falamos de Jesus. A respeito de Jesus. Marlena, nós agradecemos a sua presença neste programa, agradecemos a todos que estiveram conosco e lhes desejamos muita paz.